dar boas-vindas aos nossos visitantes. A dona Valdina Santos, pode ficar de pé, conforme eu estou falando o nome, você fica de pé. Valdina Santos, Eliana Alves, Cleusa e Benê. Vocês estão aqui? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Como que a igreja costuma dizer aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e que Deus os abençoe. Beleza. Os irmãos aí em volta vão cumprimentar os visitantes, como de costume. E só um aviso importante, semana que vem, batismo. Temos batismo, então domingo que vem, pela manhã, a gente vai ter batismo de quantas pessoas, pastor? Quase 10 pessoas, 10 pessoas, 10 pessoas. Então semana que vem a gente vai ter batismo aqui, você não pode ficar de fora desse momento muito importante para a nossa igreja, quando a gente vai receber pessoas novas no nosso corpo e acolher da maneira que Cristo pede para a gente acolher. Então, vamos para o que interessa, vamos para a palavra do Senhor. E que Ele possa falar muito com a gente nessa noite, através do que Ele colocou no meu coração e através das Escrituras também. A gente está no mês da juventude, então vai ser comum você ver alguns jovens fazendo algumas coisas hoje no culto. Eu com a mensagem e algumas outras coisas a gente vai ter envolvimento dos jovens. Mas para começar então, eu gostaria de perguntar: o que você faria se você encontrasse alguém muito famoso? Tipo, a pessoa que você mais admira, a pessoa mais famosa, esse cara eu admiro. Qual que é a sua reação? Para os adolescentes, eu acho que seria uma reação tipo o Justin Bieber, eu acho que ele já perdeu um pouco de sucesso. Mas as adolescentes, quando vinham, acamparam 3 meses para ver o cara, pagaram o ingresso, fizeram uma euforia. Vocês lembram disso, quando o Justin Bieber veio para o Brasil? Mas e você? O que você faria se você visse ou encontrasse uma pessoa que você admira muito? Uma pessoa muito famosa. Eu, vou dar um exemplo, eu fico paralisado. Quando eu vi o Robinho na praia uma vez, eu fiquei muito paralisado, não conseguia pedir para tirar foto, eu fiquei em estado de choque quando eu vi o Robinho. Eu pedi para a pessoa que estava comigo, pedi para tirar foto, o Robinho tirar foto comigo. E aí ele veio, pegou o meu celular e tirou foto. Você tem ideia do medo que eu estava. Mas o que você faria se você se encontrasse com Deus? O que o encontro com Deus pode causar na sua vida? A gente falou aqui de euforias, de talvez choro, de alguma sensação muito estranha que acontece quando a gente vê alguém famoso. Mas qual que é a sensação que a gente tem quando a gente está na presença de Deus? Será que é uma sensação semelhante? Será que a gente, quando está vindo para a igreja, encontrar com Deus, ou será que quando a gente está tendo o nosso momento com Deus, a gente está tão animado assim quanto ao ver alguém muito famoso? Eu gostaria de convidar você então a abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías. E a gente vai ler o capítulo 6 de Isaías, do verso 1 até o verso 8, onde a gente vê um encontro muito interessante de Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Amém? Todo mundo achou? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um alto trono, e a borda do seu manto enchia todo o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou nos meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado, e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar:
Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz e ela nos exorta, ela nos mostra amor, ela nos mostra os nossos erros, nos mostra também os nossos acertos e nós somos completamente gratos porque o Senhor não nos deixou desorientados. O Senhor nos deu a tua palavra e o Senhor fala através dela. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Que nessa noite possamos ter um encontro verdadeiro contigo. Assim como de Isaías gerou transformação na vida dele, que o encontro contigo essa noite gere transformação em nossas vidas. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Só para a gente entender então o contexto do que está acontecendo aqui, o texto começa falando que o rei Uzias morreu. Já era. Israel estava experimentando com o rei Uzias, com o reinado do rei Uzias, uma experiência muito legal de prosperidade e de serviço. O rei Uzias estava levando o povo a adorar a Deus. Então, com a morte desse grande líder que estava sobre Israel, que levou Israel a uma comunhão com Deus e, consequentemente, a uma prosperidade, surgiram muitas incertezas quando ele morreu. O que aconteceria com Israel? Será que teria uma guerra civil? Será que teria uma depressão econômica? Será que o trono não ia mais existir? Será que o próximo rei iria honrar a Deus, assim como o rei Uzias honrou? E tudo isso estava incomodando o coração de Isaías, que ainda não tinha recebido o seu chamado. Então eles estavam num conflito, numa crise, sobre o que ia acontecer. E aí então, a gente chega no momento em que ele tem um encontro com Deus em visão. E eu gostaria de destacar então alguns pontos, algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida desse encontro que Isaías teve com Deus. Pontos esses que devem pautar a nossa vida e a nossa fé. A gente falou muito de graça e hoje a gente vai ver todo esse processo aqui no livro de Isaías, no capítulo 6. Então a primeira coisa que o encontro verdadeiro com Deus traz para a gente é que ele mostra quem Deus é. No verso 1 até lá o verso 4, eu vi o Senhor e ele estava sentado num trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. O profeta Isaías, ele já estava acostumado à presença do rei. Não era algo novo estar em um lugar de majestade, um lugar de reino. Mas aqui era algo totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele viu um trono alto, grande, o manto do Senhor se espalhava por todo o templo. Você consegue contemplar o que Isaías estava tendo nessa visão? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão forte que os anjos estavam com as asas dobradas, se cobrindo por vergonha, fechando os olhos, se prostrando mesmo diante de Deus, por vergonha, por reverência a Deus. Então o primeiro ponto que é muito importante aqui no texto é que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente vê quem Deus é. Primeiro em sua grandeza. Nessa visão de Isaías, que ele tem de Deus, ele vê um Deus que é grande. O texto diz que o seu trono era alto, como eu já falei. O texto diz que o seu manto cobria tudo que tinha no templo. Deus é tão alto, santo e poderoso, que mesmo os seres celestiais não se atrevem a olhar para ele. E o som dos louvores era tão grande e tão alto que tudo tremia. O alicerce do templo tremia. Então você imagina esse som. Você imagina, sabe quando a igreja, o pessoal do louvor fala só as vozes? E aí está aquele som só da igreja adorando, e aquela sensação muito boa de você estar oferecendo um louvor sincero para Deus. Agora imagine um louvor tão tremendo, um louvor tão forte, tão intenso, que tudo tremia. Era isso que Isaías estava vendo. Segunda coisa que Isaías consegue ver também é a santidade de Deus, que isso é muito importante aqui. Isaías estava diante de um Deus santo. Quando a Bíblia diz santo, ela define. Quando ela diz santo, santo, ela está enfatizando algo. Mas quando ela diz santo, 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 ela coloca num grau muito superior. Deus é muito, muito, muito santo. Assim, é muito, 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 muito santo mesmo. Isaías está colocando Deus num grau muito elevado de santidade. Deus é majestoso, Ele é glorioso e ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita em luz inacessível. Os serafins cobrem o rosto e os pés num gesto de profunda reverência. Eles voam para cumprir as ordens de Deus.
Das 6 asas, é muito legal isso, das 6 asas que ele tinha, 4 era para adorar. Quando eles estavam cobrindo o rosto com reverência, o corpo com reverência, e as outras 2 que sobravam era para servir. Eles estavam somente a serviço de Deus e glorificando o nome de Deus. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo. Deus é santo, Deus é grande, Deus é poderoso e o melhor que Isaías viu, Deus estava no trono. Diante de uma situação muito difícil que Israel estava enfrentando, a visão de Isaías era de um Deus que estava no trono. Um Deus que não havia perdido o controle do que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus estava no trono. E isso é a mensagem de Isaías, e essa também é a mensagem de Apocalipse. Você vê alguma semelhança com a visão de João aqui? Dos arcanjos cantando santo, 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 e Deus no trono? Deus é o Senhor da história. Apocalipse fala isso, Isaías falava isso. Deus é o Senhor da história. Independente do que está acontecendo, Deus é o Senhor da história e Ele está no trono. Então, o primeiro ponto importante aqui da visão de Isaías é que ele vê um Deus do jeito que Ele é. E quando a gente tem um encontro com Deus, a gente vê Deus como Ele é. Isso é um fato. Isso nos leva a um segundo ponto. O encontro verdadeiro com Deus me mostra quem eu sou. Lá no versículo 5 diz assim: então eu disse, estou perdido. É o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E meus olhos, porém, viram um rei, o Senhor dos exércitos. Ao lermos o versículo 5, vemos que Isaías foi envolvido por uma consciência dos seus pecados. Isaías não disse Deus, pois é Deus, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, eu sou muito bom e o pessoal lá de baixo não merece estar aqui. O meu povo não merece. Ele disse totalmente o contrário: Senhor, eu não sou digno, estou aqui, eu sou impuro, meu povo é impuro, mas eu estou aqui. Então Isaías tem uma consciência de pecado. O profeta Isaías não ficou comparando as pessoas do seu tempo, mas ele examinou a sua vida e a relação de santidade que tinha entre ele e Deus. No encontro com Deus, um Deus que reina, no encontro com um Deus que é grande, um Deus que é santo, 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 nós vemos quem eu sou, quem nós somos. Num contraste, vemos um Deus santo. Do outro lado, um homem totalmente podre e pecador. Quando a gente tem um contato com a graça que a gente ouviu aqui, é exatamente quando a gente entende isso. Quando a gente entende que Deus é santo e que a gente não consegue nada sem Ele. E aí a gente entende que é totalmente pecador e que a gente depende totalmente dEle. O que está acontecendo com Isaías aqui é exatamente isso. Ele viu um Deus santo, um Deus grande, todo-poderoso, Senhor dos exércitos. E ele viu nele um homem pecador que carecia da graça de Deus. Em algumas versões, o verso 5 começa com ai de mim. Alguém tem essa versão? Ai de mim? A Nancy levantou a mão, outras pessoas levantaram a mão. E esse ai aí que Isaías é um ai de dor mesmo, de lamento, de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas pelas consequências do seu pecado, mas ele lamenta porque ele ainda tem os seus lábios impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar o tamanho do seu pecado. E quanto mais perto de Deus, mais se vê o tamanho da nossa podridão. Quanto mais eu vejo a santidade de Deus, mais eu vejo quão podre, quão pecador eu sou. É muito interessante notar também que Isaías não se lamenta ou chora só pelos seus pecados. Isaías disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o pecado do povo. Ele chora pelo pecado da nação dele. Ele geme de dores por causa das transgressões do povo de Israel. Então ele não era um homem alienado espiritualmente. Ele estava realmente preocupado com a espiritualidade do povo de Israel. As feridas do seu povo estão doendo no coração de Isaías também. Então, partindo já para o terceiro ponto, o encontro verdadeiro com Deus primeiro nos mostra quem Deus é. Sua santidade, seu poder, sua majestade. No contraste com esse Deus santo, todo-poderoso, nos mostra quem nós somos, a nossa podridão, a nossa carência de Deus, os nossos pecados e tudo aquilo que a gente precisa mudar. E então a gente caminha para o terceiro ponto do texto, que está lá no verso 7. O encontro verdadeiro com Deus. No encontro verdadeiro com Deus, nós somos envolvidos pela graça de Deus. O verso 6 e 7 diz assim: então, um dos serafins voou em minha direção
direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com essa brasa e disse: veja, essa brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. Graça, foi o que a gente cantou aqui, graça. É só pela graça que os nossos pecados são perdoados. Quando Isaías encontrou-se com Deus, então, ele foi envolvido pela santidade de Deus, ele foi sobrecarregado pelos seus pecados, mas ele foi consolado pela graça. No momento de sua confissão de culpa, Deus respondeu não com espada de fogo, não com ódio, com ira, mas ele respondeu com misericórdia, ele respondeu com perdão. Em um ato simbólico perfeito, o serafim tocou seus lábios com uma brasa viva e ele foi totalmente purificado. Essa brasa viva simboliza o perdão de Deus em nossas vidas, que definitivamente veio através de Cristo Jesus na cruz. Essa brasa viva, ela ainda é muito real aqui pra gente hoje. Você talvez esteja se perguntando: não, mas eu não vi Deus. Eu não fui num trono e Deus tocou uma brasa em mim e meus pecados foram perdoados. Essa brasa viva hoje é o Jesus Cristo. E Ele é capaz de perdoar todas as nossas impurezas. Ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Mas existe um processo. A gente precisa reconhecer que a gente precisa dele. A gente precisa reconhecer que a gente é pecador. E a gente precisa confessar os nossos pecados. Não há perdão onde não há confissão. Deus é um Deus de perdão. Você pode ser transformado hoje, seu vocabulário pode mudar hoje, seu coração pode mudar hoje, uma fonte de vida pode brotar no seu coração hoje. Você pode ter uma mente pura hoje, um coração puro, um namoro puro, um casamento puro hoje, mas você precisa entregar tudo isso a Jesus Cristo, que é a brasa viva, que é capaz de perdoar todos os nossos pecados e de tirar tudo aquilo que chateia Ele no nosso coração. O encontro verdadeiro com Deus, então, assim como a mulher samaritana recebeu uma nova vida, a mulher pecadora foi perdoada, Bartimeu teve seus olhos abertos, o leproso foi purificado, o ladrão da cruz se encontrou com Cristo no paraíso. Cristo pode fazer agora essas mesmas coisas na sua vida. Cristo pode te libertar hoje de qualquer pecado. Cristo pode te libertar da sua vida hoje, assim como Ele libertou Isaías dos lábios impuros. Mas você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. O encontro verdadeiro com Deus é um encontro verdadeiro com a graça. Eu não sei de verdade a sua condição nessa noite, mas hoje você pode ter um encontro verdadeiro com Deus. E hoje você pode ter um encontro verdadeiro com a graça de Deus. Quarto ponto que a gente pode aprender com essa visão de Isaías. Observe lá o verso 8. Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Deus não perguntou a Isaías para obter uma informação. Deus já sabia o que Isaías ia responder. Ele queria gerar em Isaías uma atitude de prontidão. Observe a resposta de Isaías, pois essa deve ser a nossa resposta também hoje. Então, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. É muito interessante observar que o envio de Deus nunca vem antes de uma restauração e transformação espiritual. Já observou isso? No nosso mundo, no nosso contexto de cristianismo, o envio de Deus nunca vem antes de Deus transformar o nosso coração. Toda pessoa que vai para o ministério, primeiro ela é muito trabalhada por Deus. Deus transforma o coração dela em si, e aí sim ela é enviada para o ministério. Isso é o que está acontecendo com Isaías. Vida com Deus é muito mais importante do que vida para Deus. Vida vem antes de trabalho. Consagração vem antes de ministério. Só depois que Isaías viu Deus e foi perdoado, é que ele pôde ouvir então o desafio que Deus tinha para ele, o chamado que Deus tinha para ele. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Isso é muito nítido. A adoração vem antes da missão, a santificação vem antes do serviço. Deus primeiro trabalha em nós, para que possamos trabalhar nas pessoas. Esse é o papel da igreja do mundo. Esse era o papel de Isaías para o povo de Israel. Deus trabalhou nele para que ele trabalhasse no povo. Deus trabalha em nós para que a gente trabalhe nas pessoas que estão lá fora perdidas sem Cristo. Ontem no culto, no pit stop, a gente falou de uma brasa viva. Uma brasa que não se apaga. Eu falei para os adolescentes, para os jovens, que eu não sei se eles sabiam, mas antigamente não tinha energia elétrica. Vocês sabiam? Não tinha energia elétrica antigamente. E eles tinham que manter uma brasinha
acesa em casa. E eles tinham que cuidar daquela brasa com todo cuidado. Porque se aquela brasa apagasse, era muito trabalho para você gerar um outro foguinho, uma outra coisa. Então, se eles iam para o deserto, às vezes eles usavam uma bolsinha com uma palhinha lá em chaminha, uma brasinha, um carvãozinho, e eles tinham que cuidar daquilo como se fosse um filho durante o caminho todo, porque a noite no deserto era muito frio. Então, às vezes eles precisavam acender uma fogueira. Essa brasa viva é mais ou menos isso, ela está acesa ainda hoje, e a gente precisa manter ela acesa em nosso coração. A gente precisa manter essa brasa viva, acesa em nosso coração e apresentar o Evangelho para o mundo lá fora. Foi para isso que Deus te transformou. Deus não te transformou para você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Ele te transformou para você transformar pessoas através do poder do Evangelho. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. O Deus que salva é o mesmo Deus que chama para o serviço. Deus não te chamou só Deus chamou todos os membros do seu corpo. Somos todos ramos da videira, somos todos suas ovelhas. Irmão, não feche o seu ouvido, não endureça seu coração. Nosso campo, ele é o mundo. Da porta para fora é campo missionário. Seja na África, seja no oásis, seja aonde for. Da porta para fora da igreja é um campo missionário. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Deus não salvou você apenas para levar você para o céu, mas para que você fosse um vaso de honra nas mãos de Deus. Deus não te salvou só para você ser salvo e já era. Como que é aquele do SSS? Salvo, satisfeito e... tem mais um S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Deus não te chamou para ser um salvo, sentado e satisfeito. Deus te chamou para ser um vaso de honra e para ser usado por Deus. O encontro verdadeiro com Deus, então, já partindo para a aplicação, que eu sou bem breve, mas partindo para a aplicação, o encontro verdadeiro com Deus nos mostra quem Deus é. E no contraste vemos quem nós somos. E quão miseráveis somos e necessitados do perdão nós somos. Mediante, então, arrependimento, nos encontramos com a graça de Deus, que depois se manifesta, nos leva a uma missão. Entende o processo que você viveu na sua vida? Você primeiro teve encontro com Deus, com a palavra de Deus. Esse encontro gerou algo no seu coração, incomodou algo no seu coração a ponto de você falar: eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus, eu preciso que Ele me perdoe e que Ele transforme minha vida. E a partir desse momento, então, você entrega a graça, e a graça perdoa os seus pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. E a partir de então, de coração transformado, coração trabalhado, presença de Deus na sua vida, você está pronto para pregar esse Evangelho para o mundo. A nossa igreja deve estar preparada para pregar o Evangelho para o mundo. Todos os domingos aqui a gente tem encontros verdadeiros com Deus. E eu quero encorajar você a ter encontros verdadeiros com Deus na sua casa. A palavra do Senhor nos transforma, e todo esse processo a gente encontra na palavra do Senhor. Você não precisa de um fogo estranho, como eu disse ontem. Você não precisa de algo muito sobrenatural para você ter um encontro com Deus. Só de você ler a palavra de Deus, você já tem um encontro verdadeiro com Deus. A gente está lendo Isaías. É muito antes de Jesus. E a gente está vendo a graça, e a gente está vendo Jesus em Isaías. Todos os capítulos da Bíblia você vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Mas leia de verdade. Leia com intimidade com Deus. Então, as aplicações, já gostaria de chamar o Louvor Jovem, que a gente vai tocar uma musiquinha. Sabia dessa, pastor? É, o Louvor Jovem, do Pit Stop. Isaías estava vivendo um momento de dúvida e crise. Lembra que eu falei que o rei tinha morrido? E que o povo de Israel estava perdido. O rei que tinha feito o povo prosperar, o rei que estava levando o povo a uma comunhão com Deus, tinha morrido. Então Isaías estava realmente preocupado com o que iria acontecer. Então as aplicações para os nossos dias de hoje, em momentos de crise, primeiro, precisamos olhar para cima. Em momentos de crise, primeiro, precisamos olhar para cima e ver e saber que Deus está no trono. E que Deus é todo poderoso. E que Ele não perdeu o controle do mundo. Hebreus 1, do verso 1 até o 4, vai falar que Cristo sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Você tem noção disso? Se o Senhor veste os lírios no campo, quem mais vai parar por você? Mas agora mistura esses textos. Se o Senhor sustenta todo o universo, o que mais Ele não faria por nós, que somos seus filhos, entregues e remidos pelo seu sangue? Primeira coisa, então, a gente precisa olhar para cima e saber que Deus está no trono. Segunda coisa, precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus e que Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. E por último,
precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e as necessidades do mundo. O pastor falou que a missão da igreja é amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo. A gente encontra tudo isso aqui de novo. Primeiro, no momento de crise, olhe para Deus e lembre-se que Deus está no trono, Ele é soberano. Segundo, olhe para dentro e veja que você carece da graça de Deus e você carece totalmente de Deus. E por último, olhe para fora e veja que tem muita gente lá precisando do amor de Deus. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé agora. E a gente vai cantar uma música que eu gostaria muito de te desafiar a se desligar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Se desligar dos seus problemas lá fora, se desligar do irmão que está do seu lado e você se concentrar nesse encontro com Deus. De você cantar essa música para Deus. A gente vai cantar um medley de músicas que exaltam o nome de Deus e termina falando que a gente vai adorar Ele independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Eu quero te convidar a cantar de verdade, com o coração essa música. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Quero louvar.
porque a gente consegue conhecer isso através do poder do Teu amor. Muito obrigado porque o Teu perdão nos alcançou. Muito obrigado porque hoje a gente é livre em Ti. Não mais inimigos, mas amigos de Deus. Esteja conosco.